mais um fangame de Sonic. Mas não, nesse não tem relação com Five Nights at Sonic. Mas sim com o Sonic.exe. Pois é, até eu me surpreendi com isso. Enfim, e aí meu povo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Como eu disse, hoje eu estou trazendo Five Nights at Freddy's Curse of the Nightmare Sapphire, um dos vários jogos que eu achei nas minhas longas scrolladas pela Game Jolt. Vocês sabem que eu gosto pra caralho dos jogos do Five Nights at Sonic, né? Então, qualquer fangame com temática de Sonic é uma green flag pra mim. É aquilo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Além disso, também deixem um comentário aí embaixo e também passem no meu canal secundário. Semana que vem sai vídeo lá, hein, mano. E enfim, agora sem mais enrolação, hora da gameplay. Cara, esse fangame é estranhamente desconhecido. Tipo, o bagulho não tem nem a porra de uma wiki, irmão. Até o Solar Switcher, que lançou recentemente, tem. Esse aqui que saiu há aproximadamente 2 anos atrás não tem. Então vai ser bem difícil achar informações confiáveis sobre isso. Mas enfim, eu acho que o jogo flopou brutalmente. Igual meus vídeos do Oldman Consequência e do desafio OnlyFox. Confere eles lá depois. Enfim, esse fangame foi lançado oficialmente em 9 de maio de 2022 por Nate Dogg 73 Gaming, mas saiu com vários bugs aparentemente, porque há aproximadamente 2 anos atrás foi lançada a versão 2.0, que corrigiu vários bugs. Não achei a data oficial dessa porra. E levem aí que sem uma wiki fica bem difícil de achar informação. Basicamente, a lore aqui é que um grupo chamado Team Dream procura uma joia chamada Nightmare Sapphire, ou Safira do Pesadelo, num lugar chamado Pumpkin Hill. Só que esse grupo aí, sem saber, tinha um grupo rival querendo a Nightmare Sapphire também. Especificamente, o Team Sonic.exe. Continuando, o Team Dream acaba sendo possuído pelos poderes do Sonic.exe junto com os poderes da Nightmare Sapphire. E sobra para 2 personagens chamados Casey e Pierce a missão de salvar o Team Dream e o resto dos amigos do triozinho dos capetas. A história é até que interessante, mas vamos ver como que se desenrola ao decorrer do jogo. Enfim, entrando aqui no jogo, a gente tem essa tela de quem fez o jogo, legal, e temos aí a tela de título. E caralho, belas personagens, hein? Aqui a gente só tem nova aventura, continuar e segurar delete para resetar o progresso. Então agora sem enrolar, vambora. Ah, tem cutscene aparentemente. Eu tive que acelerar, porque na moral, cara, muito odeio. Enfim, noite 1, vambora. Temos aqui o escritório, uma janela na nossa frente, 2 portas e uma ventilação que podem ser fechadas. E muitas referências internas, provavelmente. Também tem um medidor de energia e de temperatura. E abrindo as câmeras, a gente tem um total de 9. Na câmera 1, a gente já tem esse botãozinho tipo da caixinha da Pup. E um botão de ventilador, que está desligado. E na câmera 7, a gente tem um botão de recarregar energia. E por enquanto, é só isso. Irmão, um detalhe cinema. A ligação é feita pelo Discord, mano. Não é possível. Alright, Case. Basicamente, quem liga pra gente é o Pierce. Ele basicamente fala que as minas não são animatronics, mas que foram possuídas. E também fala das mecânicas de cada um. E ele também fala que She's just in the camera that's broken. I know, there's a kitchen. Classic FNAF tradition. Always have a kitchen camera broken. Anyway. realmente. Enfim, aqui a gente já tem 3 inimigas: Purity, Verônica e Hilda. Em resumo, a Purity vem pelas 2 portas, aí quando ela tiver em alguma, é só fechar. Inclusive, ela faz um barulho extremamente alto quando tá lá. Barulho alto. Agora, a Verônica, ela age literalmente igual a Puppet, então não tem muito o que falar. E ela canta muito, aliás, viu? Surprising and also kind of obvious. But, yeah, they're here. And if you're wondering... E por fim, temos a Hilda. Basicamente, ela aumenta a temperatura da sala e tem que segurar o botão do ventilador para baixar. Mas não pode chegar em 100 graus, porque se chegar em 100 graus... Que isso?
Just focus on me, okay? It'll help. Eu deveria ter prestado atenção na ligação, cara. Enfim, nada difícil até agora. You are the world. Ok, façam. Foi bem de boa, tá? Então, temos mais uma série de diálogos onde o Sonic fala pro Tails liberar mais 2 animatronics. Puta que pariu. Na moral, cara, que tela de loading foda. Enfim, noite 2 e assim que a gente entra, a gente já tem uma nova mecânica visível. Medidor de barulho. Cara, tá aí uma mecânica que eu odeio. Ei! Quem que é tu, fia? Aqui a gente tem mais uma ligação do Discord. O Pierce fala basicamente sobre os dois novos animatronics, Terra e Core. E não é o nosso Core, é outro. E ele também fala um pouco da Nightmare Sapphire, que é mais poderosa que a Phantom Ruby, blá blá blá. Você quer saber da lore e vai jogar o jogo, irmão. A Terra basicamente funciona como a Left na Ultimate Custom Night, por exemplo. Mas quando essa barrinha chegar no máximo, ela te mata. Agora o Core, ele basicamente aparece na câmera 4 de vez em quando. E tem que soltar um áudio lá quando ele aparecer, porque senão ele vai começar a causar nas latas de lixo, acordando a Terra. E bom, são só esses dois. And then he'll just go away. Otherwise, he'll make a bunch of noise in the trash can lids and piss Terra off or whatever. Enfim, pode parecer desesperador já ter 5 animatronics na segunda noite, mas é bem de boa, cara. É só ficar alternando entre as câmeras 1, 4 e 7 que é sucesso. Tranquilinho até. Ah, e eu comentei que o Fangbat fala na língua do Geister. Noite 3, e antes de seguir pra ela, eu só quero comentar que esse jogo crasha toda hora, porque sim, o criador deixa isso explícito na página do jogo que ele ainda não conseguiu resolver. Ai, eu admito que eu estou com medo. Eu nem decorei a mecânica das outras ainda, já tem 7 animatronics. Oxi. O jogo crashou, mano. Basicamente, nessa noite, o Pierce fala dos dois novos animatronics, que são, né, o Aggressive e a Scarlet. E também fala mais um pouco da Nightmare Sapphire. A Scarlet vai vir pela ventilação na frente da sala, fazendo um barulho lá. E também dá pra ver os olhos dela lá. Aí, obviamente, é só fechar e ela vai sair. Agora, o Aggressive vai aparecendo lentamente na câmera 8A. E quando ouvir um barulhão lá, só fecha a porta lá que ele vaza. Mas presta atenção, porque essa porta drena muita energia. É tipo, energia pra cá. Aqui tem que prestar bastante atenção, mas não é nada tão impossível assim. Ok, passando. Tá, cara, eu tô gostando de ver. Tem bastante mecânica diferenciada aqui. Isso é ótimo. Exatamente o tipo de jogo que eu gosto. Noite 4 e mais uma ligação. Aqui o Pierce fala que os animatronics estarão mais agressivos e que teremos agora o Static e a Connie. O Static basicamente age como um Rockstar Freddy na UCN. Na câmera de energia tem um anelzinho no monitorzinho lá e você tem que segurar até ficar com 10 anéis. Aí o Static sai de lá depois de um tempo e quando ele aparecer na janela da frente, você tem que dar o anel pra ele. Aí sobre a Connie, eu não ironicamente não sei, porque ela não apareceu pra mim em lugar nenhum momento. Mas tipo, julgando pelo que o Pierce falou na ligação, ela fica na câmera 6 e em algum momento ela vai vir correndo pra sala. E quando você ouvir o barulho da corrida, tem que fechar a porta. Eu não sei se é exatamente isso,
mas foi o que eu entendi. Enfim, aqui eu morri uma vez porque eu fui combado, eu esqueci a porta do Aggressive fechada e a vagabunda da Purge tem o tempo de reação dominado. Because Quero gozar. Eu nem tava na porta, irmão. Enfim, não é tão difícil assim. É só prestar bastante atenção e ficar de olho na Connie, apesar de eu nem saber como ela funciona direito. and I can't. Passando. Ok. Eu não sei se eu vou seguir essa estratégia, porque ela é bem perigosa, mas dá pra passar. Isso que importa. Mas você tá bem lagadinho, tô ficando preocupado. Mano. Enfim, na cutscene pós-noite, a gente vê que o Pierce foi pego pelo Sonic e pelo Tails. E depois a gente vai pra uma tela que fala que todos os animatrônicos que a gente lidou anteriormente foram substituídos. Mas sabe pelo quê? Por 12 novos fodendo animatronics com mecânicas completamente novas. Como que eu decoro essa porra, irmão? Cara, a noite 5 é aquela pra acabar com o psicológico do Caba. Como eu disse, são 12 animatronics novos, então é bem complicadinho. Mas lá vou eu explicar todas as mecânicas. O Sonic.exe vai rir em algum dos lados do fone e vai correr para a porta do lado oposto. Ou seja, se ele rir na esquerda, ele vai vir pela direita e vice-versa. Aí tem que fechar. O Tails vai aparecer em alguma das TVs em cima da sala e você tem que clicar nele antes de abrir as... O Fangbat vai dar aquela risada do Golden Freddy e tem que procurar ele em alguma das câmeras e clicar nele. Menos na 5, na 8A e na 8B. A Katie vai aparecer na porta direita com uma risada e tem que ficar piscando a luz nela até ela vazar. A Cia vai surgir na sala lentamente, aí tem que levantar a câmera para ela sumir, senão ela rouba um pouco de energia. A Candy vai aparecer na câmera 7 tentando quebrar o gerador, e tem que apertar o botão de dar choque. A Shurina vai aparecer em alguma das câmeras e aparentemente ela só serve para atrapalhar, só abaixar ou trocar a câmera. O Vile, ele vai dizer algum número de alguma câmera e tem que apertar na certa para ele aquietar. A Daisy vai aparecer andando na sala e tem que clicar nela para ela sumir, tipo a Bombom no Sister Locate. A Winnie vai ficar na câmera 6 e quando ela sumir, tem que tocar o áudio para ela voltar. O Alistair vai aparecer na ventilação fazendo um barulho lá. Aí é só fechar que ele some. E por fim, o Prism aparece na sala azul, amarelo ou vermelho e vai aparecer os 3 escudos do Sonic 3. Aí você tem que acertar qual escudo é referente à cor dele. Ou seja, ele tá azul, é o escudo de água. Ele tá amarelo, escudo de eletricidade. E ele tá vermelho, escudo de fogo. Se errar, ele volta 1h da noite. Cansei, mano. Enfim, aqui eu morri pra caralho, mas tipo, não no nível do True Nightmare. Trava agora não. Dá pra deixar essa porta aberta. Volta, volta.
Tá, a gente tá indo bem, 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 a gente tá indo bem. O problema é quando vem gente junto, que aí quebra pra cacete. Mas tá, pegamos e o lag do jogo também, que não ajuda. Até que uma certa coisa aconteceu. Tá, ninguém vai aparecer. O tempo tá correndo e ninguém tá movendo, mano. Ninguém tá atacando. E o tempo tá passando. Opa. Ah, duas. Oh, mano. Eu vou me sentir mal se eu passar assim, na moral. Quem dera coisas assim acontecessem no Five Nights at Freddy's, né? Porra, mano. Ai, caralho, viu, mano. Eu admito, eu me sinto mal por ter passado assim, mas acontece. E eu não tava a fim de passar raiva. Eu confio que eu passaria depois da minha metavisão se adaptar a todas as mecânicas. Enfim, passando dela a gente ganhou uma estrela e liberamos o Nightmare Mode, que seria equivalente à Noite Seca. Enfim, vambora. Depois de uma cutscene onde o Pierce aparentemente morre, a gente entra no Nightmare Mode, onde nossa sala tá toda escura e a gente só tem uma lanterninha que dá pra apagar segurando o botão esquerdo e soltar um clarão com o botão direito. Aqui não tem nenhuma dica de como os bichos funcionam, então é pura tentativa e erro. Aqui a gente tem 6 animatronics. A Nightmare Purity vem por alguma das portas e você tem que deixar a luz nos olhos dela até ela sumir. A Nightmare Hilda dá uma risada de vez em quando. Aí você tem que ir na câmera 9 e encarar ela até ela dar no pé. A Nightmare Veronica se materializa na sala. Aí tem que levantar a câmera pra ela sumir. O Sonic tenta hackear seu monitor baixando um trojan nele. E aí você tem que apertar em cancelar o download. O Nightmare Fangbat vai dar uma risada em algum dos corredores. E você tem que dar um flash no respectivo corredor. Agora o Nightmare Tails. Ele tem um design muito foda. Mas na moral, esse cara é meu inimigo. Quando você morre, a dica é: apague a luz quando ele estiver na sala. Beleza. Fácil. Mas tipo... Oh, mano. Na onde eu vi o teu sumiu com só uma piscada, hein, mano. Moleque. Mas eu desliguei a luz. Eu desliguei a luz. Só que assim... ninguém me falou que o cursor do mouse tem que estar em cima desse arrombado. E até eu descobrir isso foram 2 horas morrendo pra esse cara, achando que era porque tava bugado. Cara, vai chegar um dia que eu vou ter um colapso nervoso jogando essas fangames, na moral. Finalmente, meu Deus do céu. Cacete, mano. Entendi como esse merda funciona. Aí depois disso, o Pierce aparece vivo magicamente. Ele usa um antídoto pra tirar a possessão delas. Eu acho que não é assim que funciona. Beleza. Enfim, todo mundo é salvo, o drillzinho do mal é capturado.
de alguma forma. Ou que nerfaram o Sonic que não tá escrito. Enfim, aí temos os créditos. Liberamos a segunda estrela e os tesouros, que são os extras. Temos essa Farah aí que... Meu Deus. Bom, aqui a gente tem as opções de personagens, jumpscares, conteúdo não usado, um speed e custom mode. Nossa. Ah, não, eu não tô com paciência pra jogar isso aqui. Outro dia eu jogo, na moral. Cara, eu gostei pacas desse jogo. Foi um prato cheio pra mim que adora mecânicas diferenciadas. Mas tipo, temos vários problemas, vários bugs. Tipo, quando a Cade tá na porta, o Sonic entra mesmo se a porta estiver fechada. Mecânicas disfuncionais, tipo a do Tails, que tem que desligar a luz com o cursor em cima desse merda. Mas eu gostei de jogar, passei raiva em alguns momentos. Não passei da noite 5 de forma convencional, infelizmente, mas... finge que eu passei naturalmente. Enfim, joguinho bom. No futuro teremos a Custom Night com certeza. Eu só não joguei ela agora porque... eu ainda tô meio traumatizado. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e deixem um comentário falando o que vocês acharam desse novo estilo de vídeo. E o que acharam do jogo em si também. E passem lá no meu canal secundário. Semana que vem sai vídeo lá, hein? E era isso. Até mais, meu povo. Vejo vocês semana que vem. Adiós. Cara, como pode ter tanta personagem macetável em um jogo